Boa noite, queridos seminaristas. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário teológico presbiteriano reformado. Estamos tratando a respeito de símbolos de fé e, como já tratamos na aula da sexta-feira passada, no capítulo 12, a respeito da adoção. Hoje estaremos abordando o 13º capítulo da santificação. E desejamos que você, querido aluno, possa ser grandemente abençoado e orientado com esta maravilhosa doutrina bíblica, doutrina da Palavra de Deus, doutrina que aprendemos desde nossas primeiras abordagens na vida cristã, principalmente quando passamos pela classe catecúmenos, ou classe de iniciação doutrinária da igreja, em que encontramos a palavra do Senhor nos mostrando, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, o desejo e desafio de Deus para as nossas vidas, o que Deus requer de cada um de nós, é que sejamos santos, assim como o nosso Deus também é santo. E conforme também podemos entender através da palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, verso 48, de que assim como é perfeito o nosso Deus, Ele também requer de nós que andemos em perfeição. É claro que perfeição na palavra de Deus fala de maturidade cristã, porque aqui na vida terrena não seremos santos como o nosso Deus é santo, como em toda a sua plenitude, mas nós somos santos. E a santidade é uma graça de nosso Deus, é uma graça do Senhor, que nos possibilita, desde a conversão, entrarmos neste maravilhoso desenvolvimento, de crescimento da nossa vida de santidade diante do nosso Deus. Na verdade, entramos no que podemos chamar de processo de santificação, de dia a dia estarmos mortificando o velho homem e tornando o novo homem em Cristo cada dia mais vivo e cada dia mais saudável na presença do nosso Deus e dos homens. Portanto, a santidade de Deus exige de seu povo uma vida também santa, não religiosidade, não meramente tornar-se membro de uma seita, de uma religião, de uma igreja, mas de estar vivendo com uma vida totalmente transformada. Portanto, o desejo do coração de Deus, através da sua palavra, é que possamos experimentar essa santidade de Deus, porque nós éramos do império das trevas e fomos transformados, ou melhor, transferidos. Nós fomos transferidos para o reino da sua luz, reino de amor, de paz, de justiça. E esse reino que fazemos parte hoje é um reino em que já temos santidade. Já temos santidade. Mas é preciso que andemos em santidade, que experimentemos a cada dia uma vida de santificação. O Catecismo Maior, pergunta 75, e a sua respectiva resposta, assim nos diz, assim nos informa: santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são, nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas, implantadas e fortalecidas. Assim eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida.
Então, destacando mais uma vez o que eu já falei, a santificação, ela se inicia, ela começa a partir ou por ocasião da nossa conversão em Cristo e se desenvolve durante toda a nossa vida cristã aqui na terra. Portanto, é um processo contínuo e crescente que exige muitas vezes esforço, renúncia e zelo. Mas eu quero também chamar a sua atenção, querido aluno, para dizer que não é meramente, somente um esforço da parte do homem regenerado. É claro que a santificação envolve a graça de Deus, envolve o poder de Deus, envolve uma dependência de Deus para podermos conquistar, conseguir alcançar a santidade que o nosso Deus ele quer que tenhamos a cada dia, a cada momento, até sermos transformados de glória em glória à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a santificação é um processo contínuo, crescente, que se iniciou e vai seguir por toda a vida. E envolve renúncia. Renúncia de quê? Do meu eu, do velho homem. Zelo por uma vida de santificação, uma vida santa, uma vida saudável na presença de Deus, e que esse esforço tenha a cooperação graciosa do Espírito Santo em nossa vida, mediante a palavra do nosso Deus. Portanto, por meio da santificação, expressamos a nossa fidelidade e consagração que devemos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então nós veremos nesta aula, no 13º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, exatamente isso, santificação. E vamos entender, em primeiro lugar, que Deus é quem santifica os seus eleitos. No 13º capítulo, na seção de número 1, nós temos o que a Confissão de Fé de Westminster nos declara. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita, o domínio do corpo do pecado neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças, que podemos assim entender que são graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, conforme o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, assim nos informa. A vida de santidade. Sintetizando, meus queridos alunos, podemos dizer que somente os eleitos chamados são santificados. Não é um esforço que qualquer um, membro da igreja, qualquer um de qualquer religião, de qualquer igreja, poderá conquistar através de um subir ao monte para orar, de um jejum radical, de uma mortificação do corpo, como alguns pensam que poderiam fazer através de penitências, de altos flagelos. Não conquista, não consegue, porque somente os eleitos são chamados, que são chamados por Deus, são santificados. A santificação parte da regeneração, ou não é como alguns pensam, de que a pessoa, pelo seu esforço, vai se tornar santo e assim vai conquistar o direito da regeneração. Não,
A santificação, ela parte da regeneração. Santificação, portanto, é uma obra da graça para aperfeiçoamento dos santos e não para purificação salvadora. Somente os santos santificam-se, porque há neles, em cada santo ou em cada eleito de Deus, a semente de Deus, a semente santa. Os eleitos chamados tornam-se santos e exclusivamente eles, não mais outros. Os convocados pelo fato do chamamento ou da vocação eficaz tornam-se santos, isto é, separados por Deus e para Ele. A santificação, pois, não é um meio pelo qual o homem torna-se puro, entre aspas, não é? E consequentemente aceitável diante de Deus. A fé reformada sustenta a doutrina da depravação total de todos os seres humanos, inabilitando-os à beatificação e à reconciliação com Deus por meios próprios. Então, por mais que você encontre ainda nas religiões essa vontade ou esse decreto doutrinário de algumas seitas, de algumas religiões, e por mais que às vezes até em igrejas chamadas evangélicas, as pessoas colocam a doutrina da santificação como um ato, ou até como um processo mais regenerativo, é falho, é enganoso e não é bíblico. Porque a depravação total, conforme cremos na palavra de Deus, em que todos estão depravados moral e espiritualmente, moralmente, espiritualmente, mortos em seus delitos e pecados, portanto inabilitados, incapacitados à reconciliação com Deus pelos seus meios próprios, portanto não há como o homem conquistar esse direito. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então isso observamos aonde? Na carta do apóstolo Paulo, escrevendo os Romanos capítulo 3, versos 10 e 11. Então o homem, ele não quer, como o próprio Senhor Jesus disse também no Evangelho de João, não quereis vir a mim. O ser humano, ele não quer ir ao Senhor. Ele pode até buscar na Escritura, pensando ter nelas a vida eterna. Mas na verdade, Jesus disse, vós não quereis vir a mim. Porque não é a Bíblia que tem a vida eterna. Elas testificam de Cristo, que é a própria vida, que é o próprio ser que produz a vida. A santificação sendo uma dádiva da graça divina, mediante a justificação, e nós abordamos isso em uma das nossas aulas, não pode ter graduação privilegiadora. Um crente menos e outro mais santificado. O céu, pelo que se deduz da revelação escriturística, não se constitui de classes espiritualmente diferenciadas, conforme o nível de santidade em que cada um morreu. Santos inferiores, médios e superiores. Não é isso. Não existe tal graduação privilegiadora. Não existe isso. A palavra do Senhor não nos dá essa liberdade ou esse direito de forçar o texto bíblico a dizer o que o texto, na verdade, não fala. O ladrão parceiro de cruz do Divino Mestre estará no reino celeste em situação menos qualitativa do que o grande apóstolo Paulo? Certamente que não. Pois tantas almas redimidas no estado intermediário como os ressurretos no futuro domínio eterno do Cordeiro são e serão absolutamente iguais, exatamente por serem todos igualmente eleitos, para serem filhos amados de Deus,
em Cristo Jesus, sem qualquer privilégio especial. O desvelo do Pai na terra e no céu é o mesmo para com todas as suas crianças, né? Crianças no sentido espiritualmente falando, objetos do seu amor indiscriminador para com os seus adotados em Cristo Jesus. A santificação é um processo não para melhorar o estado final de glória junto ao Salvador, mas para qualificar cada vez o conhecimento, né? Para qualificar cada vez mais o servo de Deus. É isso? Eu quero repetir para você entender isso. A santificação não é um processo, a santificação é um processo não para melhorar o estado final de glória junto ao Salvador, mas para qualificar cada vez mais o servo de Deus. Então podemos entender de que há um aumento de sua obediência, submissão e respeito. Há mais conhecimento da vontade de Deus expressa em sua palavra, mediante a leitura constante e ouvir os verdadeiros profetas de Deus. Há também uma maior dedicação e mais consagração aos ministérios que o Espírito lhe concedeu na sua união fraternal, ou na união fraternal dos eleitos da esfera secular. Há também um maior domínio sobre os maus desejos, as concupiscências da carne e as tendências pecaminosas. Há também um poder gradualmente acentuado para vencer o maligno e as tentações por pensamentos e variadas insinuações externas. Queridos alunos seminaristas, não nos santificamos para a salvação, mas para o testemunho cristão e o serviço cada vez mais eficiente a nosso Senhor. Creio que você está entendendo de que o capítulo 13º capítulo da santificação, da Confissão de Fé de Westminster, está querendo destacar com profundidade que é um ato da graça de Deus. Não é a quem mais serve que Deus confere mais glória. Portanto, não nos santificamos para a salvação, mas para o testemunho cristão e o serviço cada vez mais eficiente do nosso Senhor. A santificação, ou melhor, a satisfação de servir sem recompensa imediata ou mediata, é própria e natural de quem o faz por amor ao ser amado. Ele serve a Deus, que por ele foi adotado como filho, servo e agraciado, com o galardão da vida, jamais por interesses pessoais, aos benefícios divinos de quaisquer espécies. Vemos claramente de que a natureza e a santidade de Deus, ela foi marcada em nós a partir da nossa regeneração. E o processo de santificação inicia-se exatamente a partir da nossa conversão. Santificação, processo salvador. Os que entendem que a santificação é um processo progressivo em direção a Deus ou a idealidade segundo a preferência divina, colocam o homem como responsável pela sua salvação. Mesmo que o dito processo salvador parta da regeneração, o conceito menospreza a obra graciosa do Espírito Santo na vida do redimido. E mais, consciente ou inconscientemente, negam a eficácia da graça, negam a justificação exclusivamente pela fé salvadora, negam a suficiência da regeneração. Portanto, temos que entender aquilo que dizemos como um processo, que não tem a ver com processo salvador, porque é uma obra da graça de Deus. Uma vez regenerado por obra exclusiva de Deus em Cristo Jesus, nova criatura para sempre e eternamente filho de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão para sempre, eternamente.
e ninguém as arrebatará da minha mão. Então encontramos isso em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Tanto a salvação como a santificação incluem-se no eterno decreto eletivo de Deus. Fomos predestinados à salvação e à santificação, segundo os supremos propósitos do Salvador. Segundo Tessalonicenses 2, verso 13, podemos lembrar desse texto do apóstolo Paulo, que diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em suma, queridos, a santificação decorre da eleição, e esta provém do inescrutável amor de Deus, realizado perfeita e definitivamente em seu Filho amado Jesus Cristo. Tanto o novo nascimento como o consequente crescimento, conforme a nova natureza, são operações da graça em cada regenerado, efetivadas pelo Espírito Santo, que habita todos os renascidos em Cristo Jesus e os guia nas sendas da verdade revelada. Portanto, quando falamos processo, não é um processo em que depende do homem, do seu esforço, ou que esse processo vai habilitá-lo à salvação. Já falamos agora há pouco que não significa isso, né? Mas infelizmente há muitas pessoas que acabam sendo traídos, né? Exatamente por não entenderem a palavra do Senhor como ela realmente coloca diante de cada um de nós. Então vamos caminhar mais um pouco. Romanos 8, verso de número 14 diz que: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também Romanos 8, 9 nos diz que Deus elege, Cristo salva, o Espírito Santo habilita para a servitude, ou para nos tornarmos servos, e Ele o faz de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é? Mas é de dentro para fora. Ou seja, uma obra que começa internamente pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e acaba em atos, ou se torna em atos, em ações que não são meramente humanas, mas como ato do Espírito Santo na nossa vida, habilitados para essa servitude ou para boas obras. Ele faz de dentro para fora, pois habita o redimido, efetuando nele tanto querer como realizar, conforme Filipenses 2, verso 13. Deus, que santificou pela justificação e pela regeneração, continua operando no servo redimido a santificação. Portanto, meus queridos, cada um de nós precisa crer de que aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la na pessoa de Cristo Jesus. No dia de Cristo Jesus. Precisamos ter essa convicção, essa segurança plena daquilo que o Senhor faz e opera em nossa vida. O eleito regenerado progride espiritualmente sob a orientação das Escrituras Sagradas. O eleito regenerado, ele progride espiritualmente porque ele está incluso no corpo vivo de Cristo. Ele está enxertado na videira verdadeira, a igreja, e a atuação constante nele e sobre ele do Espírito Santo. A santificação é um processo de crescimento, destacando mais uma vez, não para a salvação. Santificação não é um processo salvador, mas a santificação é um processo de crescimento, não melhoria ou bem do santificando, mas para a glória e eficácia ministerial do santo, daquele que é servo de Deus,
Deus não é contratado pela igreja ou por mim, mesmo para agir em meu favor. Ele me requereu para si desde a eternidade. Fez-me vir à luz, chamou-me, justificou-me e me regenerou em Cristo Jesus. É esta obra. É Ele quem me santifica pela sua palavra. É Ele quem me santifica pelo seu Espírito Santo que me foi dado, que habita em mim, querido aluno. Assim, eu não me fiz servo, nem santo, nem santificado. Tudo é obra de Deus pela sua inefável graça. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele expressava-se de forma maravilhosa, de que sem a santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Bendita graça, bendita obra de Deus em nossa vida. A santificação, ela origina-se da regeneração. Cristo garantiu a Nicodemos que aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino de Deus. E que tal nascimento incluía o ingresso da igreja de Cristo pelo batismo, ou nascer da água. Não é? Incluía a operação interna do Espírito Santo, nascer do Espírito. Esse nascer da água, não um batismo com água, não é? O nascer da água pelo batismo regenerador do Espírito Santo. Nascer pela palavra, vós estáis limpos pela palavra. Desta forma, o batismo é o sinal visível da graça invisível. Sem regeneração não há santificação, pois ela cria todas as condições da nova criatura para a maturidade espiritual. Do grego teleotes, igual maturidade ou perfeição. Como falei em Mateus, citando o texto de Mateus, capítulo 5, verso 48, que o nosso desejo, ou o desejo de Deus, melhor dizendo, é que nós sejamos perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. É esta obra que Deus produziu em nós, o teleotes, maturidade espiritual, maturidade ou perfeição. Essa nova criatura não se torna melhor nem pior espiritualmente, com mais ou menos graça, no processo de crescimento que não é beatificamente progressivo, mas ministerialmente construtivo. Creio que vocês estão entendendo, meus queridos alunos. Creio que vocês já chegaram a essa maturidade espiritual para entender a Sagrada Escritura e entender o processo da santificação, ou o 13º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que nos aborda e que nos alcança com o tema da santificação. Deus, pela regeneração, Ele cria um novo homem e promove o seu crescimento e desenvolvimento no sentido da frutificação, não necessariamente da purificação. A limpeza, o próprio regenerador a realiza tanto no indivíduo como na comunidade eclesial. Glória a Deus. Né? Ele faz isso e torna o membro e a igreja saudáveis. João 15, verso de número 2, o próprio evangelista João, o apóstolo João, escreve: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Queremos, saindo da sessão de número 1, queremos abordar logo a sessão de número 2. E na sessão de número 2 nós entendemos que o ser humano, ele é um ser psicomático. O homem é ser psicossomático. Psicossomático. É a sessão de número 2 que nós queremos abordar. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita desta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos
da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Você pode encontrar em vários textos, 1 Tessalonicenses 5:23, 1 João 1:10, Filipenses 3:12, Gálatas 5:17, 1 Pedro 2:11, Romanos 7:19 e 23. Sintetizando, queridos alunos, podemos dizer de que a santificação é do homem integral. Mas as oposições internas e externas à santificação, elas existem. A santificação integral é que ninguém elimina o pecado pela santificação. Ninguém elimina o pecado pela santificação, chegando a um estado de pureza. Toda santificação, por mais intensa que seja, é imperfeita, é incompleta, pois o redimido, apesar de justificado, continua na condição de pecador. Ou seja, trazemos esta natureza ainda pecaminosa. A tendência de dicotomizar o ser humano em entidades distintas, independentes e até conflitantes, corpo e alma, pode, grosso modo, ser exposto da seguinte maneira. Você pode anotar aí. Letra A. A parte material é depósito e fonte de todas as sujeiras morais, pois tudo se deriva do sensorial, pensam os dicotomistas. O organismo humano é pura natureza e, como tal, participa compartilhando-se do universo biológico com toda a sua transitoriedade, necessidades vitais, instintos, sentimentos, paixões, competições, dominações e ciclismo existencial, sendo a matéria má e perecível, localizando-se estritamente no cérebro pensamentos e sentimentos, imaginando-se que o pecado expressa-se pelos sentidos e estes são cerebralmente produzidos e comandados. Conclui-se que a malignidade é genuinamente sensória, biofísica por natureza. Ou seja, neste caso, podemos dizer que a morte, não é? Eliminando o corpo, elimina também o pecado que nele se localiza. É assim que alguns pensam. A herança da visão platônica do corpo humano ainda é muito forte, principalmente entre pessoas religiosamente mal formadas e dos meios espiritualistas. Anote aí também, letra B. Na letra B você pode destacar o seguinte: a alma, acreditam, é limpa em si mesma, pois é essencialmente espiritual, livre das contaminações e carências próprias dos organismos vivos. Sexo, alimentação, sobrevivência, defesa e prazer. O prazer obtém-se pelo uso de coisas e pessoas prazerosas. Com tal conceito de alma, conclui-se que a espiritualidade reside nela, nada tendo a ver com o corpo. A morte, neste caso, é a sua libertação, para que ela volte incontaminada ao mundo dos espíritos, depois de desagradável e penoso encarceramento da matéria corporal. São colocações, são posições, como você está observando aí nesses dois destaques, né? Letra A e letra B. Vejamos, as escrituras não veem o homem dicotomicamente, mas como um ser pseudo-somático, uma unidade indivisível, embora composto de corpo e alma, mas perfeitamente integrados. O estado final do servo de Deus no reino escatológico de Cristo Jesus é integral. Corpo, espírito, pneumossoma, ressurreto, incorruptível e imortal. O homem é uma individualidade indissolúvel constituída de corpo e alma.
ele não é uma alma habitando um corpo, nem um corpo habitando por uma alma. É alma, corpo, psicossoma. É assim que Deus o fez, e assim que o ser, ou melhor, e assim que o que quer no seu reino. O pecado, portanto, afeta o ser humano inteiro, não parte dele. Santifica-se, portanto, o homem cujo objetivo estabelecido pelo Criador era ser exclusivamente seu, destinado ao seu serviço, adoração e louvor. Mas, infelizmente, constantemente, certamente você vê as pessoas, observa as pessoas, ou os ensinos de tais pessoas separando corpo e alma. Alma e corpo. Jesus, ele abordou o homem como um ser integral. Jesus, ele pregava para o homem todo homem, íntegro, pleno, corpo e alma. Jesus, ele partia o pão, ou primeiro multiplicava o pão, partia o pão e distribuía o pão através de seus discípulos para alimentar o corpo faminto. Mas Jesus também, ele trouxe o pão do céu, ele próprio, assim como sendo ele o maná de Deus, o pão espiritual. Em outras palavras que estamos reafirmando, é que as Escrituras não veem o homem dicotomicamente, mas sim como ser pneumosomático, uma unidade indivisível. Uma outra abordagem que vemos, já citei isso em uma das nossas aulas aqui no seminário, tenho de vez em quando abordado isso na igreja, é que em um culto fúnebre, em uma cerimônia fúnebre, muitos pregadores, muitos oficiantes, ali sejam até ministros, têm feito a seguinte colocação, de que não está mais aqui entre nós o fulano de tal. A pergunta é, e o corpo é de quem? Portanto, ali é uma parte da identidade daquele que morreu. E muitas vezes faz essa separação, essa dicotomia. Portanto, quero destacar mais uma vez, o pecado, portanto, afeta o ser humano inteiro, não parte dele. Santifica-se, portanto, o homem cujo objetivo pré-estabelecido pelo Criador era ser exclusivamente seu, destinado ao seu serviço, adoração e louvor. E para cumprimento de tais finalidades, foi criado a imagem e semelhança do Criador. Ser santo, portanto, significa pertencer privativamente a Deus e servi-lo exclusivamente, quer nas suas funções ou nas funções seculares, quer no exercício dos carismas eclesiais, ou seja, ministeriais e litúrgicos. Aqui eu estou na igreja, dizem alguns, eu preciso ter um comportamento. Em casa, no trabalho, na escola, no lazer, tem outro comportamento. Muitos parece que desligam um botãozinho quando saem do portão da igreja. Isso é dicotomia. Mas, tanto para João Calvino, como tantos outros que vieram escrevendo e interpretando corretamente a palavra de Deus, queridos, não é essa dicotomia, sagrado e secular, santo e ímpio. Portanto, o corpo foi criado por Deus e nele insuflado o Espírito, completando a criação da mais extraordinária e sublime das criaturas, o homem. Se a corporalidade não fosse importante, necessária, o Filho de Deus não se encarnaria. O Verbo
não se faria carne. O corpo do eleito regenerado é o templo do Espírito Santo. E ele tem que cuidar desse templo do Espírito Santo. Oposições internas e externas que eu gostaria de destacar também nesta aula com respeito à santificação. O regenerado enfrenta fortíssimas oposições à vida cristã autêntica. Esta segundo a vontade de Deus expressa nas Escrituras. Existem algumas barreiras à santificação. Então, se você quiser destacar, você pode destacar com A, um B, né, ou 1, 2, como queira. Fique à vontade aí, meu querido aluno. Então, nessas barreiras à santificação, essas oposições internas e externas à santificação, nós vemos primeiro a queda. Com respeito à queda. A queda depravou o homem. As suas cicatrizes abertas continuam em seu espírito de tal maneira que o fazer o bem está na sua mente e em sua consciência, mas nem sempre o realizar, porque o pecado reside em sua natureza, conforme Romanos 7, versos 19 e 23. O salvo é justificado por Deus, mas não justo por si e em si mesmo. Martinho Lutero, detectando o estado do homem regenerado, deixou-nos a famosa e corretíssima sentença simul justus et peccator. Pecador e justo ao mesmo tempo. O homem é pecador e justo ao mesmo tempo. É isso que nós entendemos a cada dia que abrimos as Escrituras e tocados pelo Espírito Santo. Quem, sendo crente, achar-se sem pecado, faz com tal posição e sentimento. Deus de mentiroso. 1 João 1,10 já fala claramente sobre isso, não é? E nós precisamos entender o que realmente a palavra de Deus ela nos ensina, tornando Deus mentiroso, ficando ausente dele a persuasão e a direção de sua palavra. Você pode destacar também a letra B, a pressão interna. Além da queda, a pressão interna. O santo enfrenta a sua própria natureza pecaminosa. Foi a constatação de que o mal se opõe ao bem na consciência do regenerado que levou Paulo a exclamar: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Romanos capítulo de número 8, verso 19, entendemos claramente o que o apóstolo Paulo quer dizer, porque você vive isso a cada dia. Essa experiência, esse conflito. O conflito entre a tendência à malignidade e o apelo do espírito regenerado à prática do bem fica evidenciada na declaração paulina, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 5, verso 17. Você pode também anotar, você pode destacar isso aí da palavra de Deus. Cumpra ao servo de Cristo fazer não a sua vontade, mas fazer a vontade de seu Senhor. Portanto, santificação é submissão absoluta de Deus, com a consequente eliminação do egocentrismo, da vontade dominada pelos desejos corrompidos. Também você pode destacar a questão da pressão externa, como letra C ou número 3, como queira. Há uma pressão externa. E essa pressão externa, querido seminarista, é exercida pelo mundo e pelo maligno. Influências do meio pecaminoso e das religiões heréticas que, embora usem a Bíblia, usem a palavra de Deus, muitas vezes são antropocêntricas.
imediatistas e também materialistas. Os falsos cristos têm causado males imensos ao verdadeiro povo de Deus, inclusive com a divulgação de falsos conceitos de pecado, consequenciando defeituosos princípios de santidade. O pecado para muitos religiosos, carismáticos, origina-se em Satanás e é de sua inteira responsabilidade. Exorcizando, elimina-se o mal, purifica-se o processo, ou o encostado conserta-lhe a vida. A transferência da culpa do homem para o diabo pode ser, ou pode ter bom efeito psicológico, mas causa danos espirituais irreparáveis. Né? Então o desejo muitas vezes de alguns religiosos, de algumas religiões místicas, em que culpar o diabo, né? Em que a pessoa ali está recebendo um encosto. Então é o espírito do alcoolismo, é o espírito da riqueza, da prostituição, e por aí vai, que não tem base bíblica, não pertence aos evangelhos escritos na Escritura, ou o próprio evangelho em sua... resumindo, né, os 4 evangelhos, ou sendo o evangelho de Jesus, o evangelho da verdade de Cristo, não comporta tais demônios, tais espíritos, que são, na verdade, do baixo espiritismo, e que foram apanhados lá e incorporados das seitas, das religiões, e também em algumas igrejas neopentecostais, que colocam o diabo como sendo o culpado de tudo que acontece. Não é a pessoa, não é o embriagado, não é a prostituição em si da pessoa, mas é o que? O culpado é o demônio da prostituição, da bebida, do alcoolismo. Tem misericórdia. Deus tem misericórdia desse pensamento totalmente errôneo da Escritura Sagrada. Mas muitos estão aí sendo levados por essa falsa doutrina. Então a transferência da culpa do homem para o diabo pode ter bom efeito psicológico, mas causa danos espirituais irreparáveis. O meio ambiente da cultura pós-moderna está ficando cada vez mais sem pecado, infelizmente. Não é? E alguns até em alguns seminários teológicos liberais já começam a destacar aí, ó, pecadinho e pecadão. Embora você saiba que tudo é pecado. E pecado, do grego amartia, ele é alvo. Tudo que não glorifica a Deus é pecado. Seja um mínimo ou o máximo, seja um efeito desastroso na vida do crente ou da igreja, é pecado, não é pecadinho nem pecadão. As proporções podem afetar mais ou menos, mas o pecado é visto como pecado aos olhos de Deus. Então, em muitos ambientes da cultura pós-moderna, está ficando cada vez mais sem pecado. Tudo é permitido. O puritano e o puritanismo, opostos aos maus costumes e aos prazeres concupiscentes, são execrados pelos odiernos, os indiscriminadores, não é? Não os exterminadores, mas os indiscriminadores. Reconhecemos que houve exageros éticos do puritanismo fundamentalistas, mas muito mais agora na lascívia contemporânea. Não é? A igreja, como temos estudado também na nossa igreja presbiteriana de Custodópolis, das cartas, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, em que abordamos a última, em que foi a igreja de Sardes, uma igreja morta, ou parcialmente morta, porque ali haviam crentes verdadeiros. Nós vamos chegar já agora no domingo à igreja de Filadélfia, mas a última é a igreja de Laodiceia,
que é uma igreja que representa e representará a atual cristandade, representará o atual cristianismo, de muitas vezes estarem colocando aqueles que devem viver piedosamente para longe, para fora daquela comunidade, porque o próprio Cristo é colocado para fora, em que ele bate a porta da igreja, porque ele já está do lado de fora e a igreja não o deixa entrar. Então, meus queridos alunos, então, entendendo sim os exageros éticos do puritanismo fundamentalista histórico, mas entendemos também que há um liberalismo, há uma lascívia contemporânea. Confrontar uma ética bíblica com a da sociedade promíscua e moralmente lácida e desafiador é o que nós precisamos fazer. Ah, pastor, isso vai afastar os crentes, vai afastar o povo de Deus, vai afastar as pessoas que estão quase perto de se converter. Meu querido, pregue o Evangelho, pregue a verdade, como ouvimos no culto da Reforma, no presbitério, promovido pelo presbitério de Campo, na igreja presbiteriana do Joque, no dia 31 agora. Você ouviu o mensageiro, o pastor lá da igreja presbiteriana de Rio Novo do Sul, que eu não me lembro o nome agora, mas que trouxe uma mensagem bíblica, uma mensagem poder de Deus, uma mensagem que confrontou muitas realidades existentes em nosso cristianismo aqui da cidade de Campos, e quem sabe até mesmo, infelizmente, afetando até algumas das nossas igrejas, do nosso presbitério, dos nossos presbitérios, que precisamos estar lutando para manter a fé confessional e a ética evangélica. Portanto, a fé confessional e a ética evangélica batem de frente com as crenças populares e com a moralidade pública. Não será santo, porém o que não enfrentar a idolatria reinante e concupiscência generalizada. O diabo e o mundo, de mãos dadas, atacam os servos de Deus que, embora tenham boas intenções cristãs, são interiormente fragilizados, queridos alunos. Fragilizados pelo quê? Pela natureza corrompida. Só a misericórdia de Deus pode fortalecê-los e ajudá-los. O regenerado servo de Cristo, regenerado por Cristo e servo de Cristo, ele cresce em Deus e para ele, sob a direção, operação e influência do Espírito Santo. O salvo renascido passa a ter como seu mestre, salvador e guia, dupla dimensão, a material e a espiritual. Não estamos falando de divisão, não estamos falando de dicotomia, que já falamos que o ser humano é um ser completo, mas estamos querendo dizer de que o servo de Deus, o eleito, regenerado, justificado, salvo, renascido, passa a ter como seu mestre, salvador e guia, dupla dimensão, a material e a espiritual. O Nazareno venceu as limitações de sua humanidade, não pecou. O seu servo, no entanto, enfrenta a batalha das dimensões conflitantes e somente triunfa sobre os opostos internos e externos pela misericórdia de Deus. E a defensora e ajudadora a atuação do Espírito Santo na igreja e no servo integrado nela. Isso eu destaquei desde a introdução à matéria desta noite no curso Símbolos de Fé, quando estamos tratando da Confissão de Fé de Westminster, quanto ao capítulo 13 da santificação, de que nada faríamos sem a atuação, o poder, a dependência do Espírito Santo na vida da igreja. Sem o Espírito não há, o esforço não cabe, não ajuda. Zelo, renúncia,
nada funcionam sem a ajudadora atuação, operação do Espírito Santo na vida dele. Caminhando mais um pouco, queridos alunos do nosso seminário teológico presbiteriano reformado aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, nós vamos abordar ainda sobre o socorro do Espírito Santificador. Vamos ver a terceira sessão, de que nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que permanecem, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, o Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem, novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. O que podemos resumidamente destacar nessa sessão? É que o Espírito Santo garante a vitória final na guerra contra o pecado. Podemos destacar também que o Espírito Santo, ele aperfeiçoa o crente para melhor servir a Deus. Portanto, destacaremos esses dois itens. O Espírito Santo garante a vitória final na guerra contra o pecado. E o Espírito Santo aperfeiçoa o crente, o cristão, o servo de Deus, para melhor servir a Deus, para cooperar em seus ministérios. Ainda entendemos, querido aluno, a respeito da santificação no Espírito, não é a santificação do Espírito, mas é a santificação no Espírito Santo e por meio dele. Ou seja, a palavra de Deus tem aqui uma influência, ou a palavra de Deus é um elemento chave, importante. A palavra de Deus é o mais poderoso meio externo de santificação, mas nenhuma eficácia transformadora tem se o Espírito Santo não iluminar o leitor, o ouvinte, a respeito da boa nova do Evangelho de Cristo, que é implantada na mente daquele que é feito servo de Deus. Portanto, a palavra de Deus é o mais poderoso meio externo de santificação. Mas somente quando o Espírito Santo age, iluminando o leitor e ouvinte para transformá-lo e implantar na mente dele, na mente do servo de Deus, no coração e na vida do eleito de Deus, pelo mestre da revelação especial, no neo e veterotestamentária, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o Santo Espírito de Deus. Ele é o ensinador revelacional por excelência e o guia à verdade sacra, o guia à verdade santa de Deus. Quando vier, diz o texto de João 16,13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. É a obra do Espírito Santo. É a função na Trindade, a ação do Espírito Santo. O Espírito, portanto, ele é mestre das Escrituras. O Espírito Santo é o revelador de Cristo, queridos. É o Espírito Santo que atua no ser do eleito, independentemente de seu grau de racionalidade. A inteligência humana não perscruta nem capta a verdade divina. Esta nos é dada por revelação, e depois de revelada, somente será compreendida, assimilada e seguida por iluminação e condução do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é palavra de Deus, registrada em João 16, dos versos 8 a 11.
meus amados. Podemos também ver outra ação, além do Espírito Santo, é a oração. A oração é outro forte instrumento de Deus na obra de santificação. A oração é outro fator, forte instrumento santificador. Mas somente será verdadeira e adequada vontade de Deus se produzida pelo Espírito Santo. Em Romanos 8, verso 26, podemos entender claramente essa colocação, de que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, infelizmente, há aqueles que pensam ainda de que a oração, ou oração poderosa, muitos pensam assim, a oração forte. Muitos pensam que a oração move o coração de Deus. Muitos pensam que a oração é tudo. Querido aluno, querido seminarista, a oração é, sim, outro forte instrumento santificador, mas somente será verdadeira e forte e poderosa e adequada à vontade de Deus se produzida pelo Espírito Santo. É por isso que precisamos orar de forma que convém, porque nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que nos ajuda, é aquele que intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, e a nossa oração muitas vezes é vazia em nós mesmos, porque também muitos oram sem ser de conformidade com a vontade de Deus, e muitos nem oram em nome de Jesus. Portanto, a oração também é um instrumento, mas seguido da ação do Espírito Santo na vida daquele que é servo de Deus, na vida daquele que é um alcançado pela obra do Senhor. E onde ficariam os sacramentos, meus alunos? Os sacramentos também são elementos santificadores. Pode ser chocante para alguns, pode ser errôneo para outros, mas os sacramentos são elementos santificadores. São sinais visíveis da graça invisível. Quando o Espírito que operou o novo nascimento, João 3,5, simbolizado e assinalado pelo batismo, abre a mente do comungante para discernir o corpo, conforme 1 Coríntios 11, verso 29, quando o apóstolo Paulo está se referindo à Santa Ceia. E ele fala sobre discernir o corpo. Isto é, entender o propósito, entender o conteúdo sacramental para beneficiar-se dele. É isso que precisamos entender. Sobre a atuação do Espírito no crescimento espiritual do eleito regenerado. Muitas vezes não entendendo, mas William Hume, ele tem uma ilustração pertinente e que cabe aí na sua mente, no seu coração e na sua anotação agora. Diz ele que somos como a planta que cresce em direção ao sol. Se os raios solares não se dirigem para a planta, ela também não crescerá em sua direção. Olha só a colocação pertinente que William Hume registra para nós. Poderão dizer que esta é a natureza do vegetal, depender da luz. Igualmente, a natureza do regenerado é depender de quem? Depender de Deus. E este se volta para ele na pessoa de quem? De seu Filho, promovendo-lhe não somente o renascimento, mas o crescimento em sua direção, meu dileto aluno. O redimido é atraído pelo remidor, pois com ele se identifica espiritualmente. Somos santos por dois motivos. Primeiro, porque Deus nos escolheu, louvado seja Deus, e por Ele ter nos separado para Ele, glória a Deus por isso. Segundo,
Deus é santo e estando no santo, o outro, o absolutamente separado, tornamos-nos também o quê? Santos. É o que falei lá no início da nossa aula de 1 Pedro 1,16, assim como Deus é santo, sejamos nós também santos, separados para Ele, com Ele, interagindo com o divino, interagindo com o Deus que é santo. Podemos também destacar, meus queridos alunos, nesta noite, em nossa aula aqui de símbolos de fé, na Confissão de Fé de Westminster, no 13º capítulo, falando e abordando o capítulo da santificação, a igreja da santificação dos membros. Onde que participa a igreja? Onde que a igreja tem sua influência? Então quero dizer para você nesta noite, nesta aula, que a igreja é mais ou menos santa, santificando-se e santificante, se na comunidade existe maior ou menor número de santos. Ou seja, os escolhidos, regenerados e salvos. Quando a igreja se desvia das Escrituras, também deixa de ser cristocêntrica, tornando-se o quê? Antropocêntrica. Tornando-se o quê? Uma igreja mais com características humanas do que com características divinas, não é verdade? É isso que às vezes acontece. E por isso, às vezes, porque tanta, como dizer, tanta metodologia humana para alcançar apenas o homem. Aí você vai dizer assim, mas não alcançar quem, pastor? Não é o homem? Sim, querido. Alcançar o homem, mas não com a metodologia humana. Citando parte da mensagem da segunda-feira, dia 31, aqui na Igreja Presbiteriana do Jockey, você pode ouvir de que o pastor falou o quê? Na sua mensagem. De que pode-se criar várias estratégias, como balada gospel e tantas outras programações para jovens, adolescentes. Poderíamos incluir para os idosos, terceira idade, para as crianças. Mas nada vai promover transformação se não for o Evangelho. Ou você acha que o pregador de segunda-feira estava errado? Que ninguém será salvo se não for pelo Evangelho pregado. E o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é o Evangelho pregado até por um anjo, que o apóstolo Paulo disse, seja anátema. Portanto, a igreja se torna antropocêntrica porque seus membros começaram a deixar as Escrituras, deixar Cristo fora do centro. A igreja passou a ser o homem no centro. A tendência é transformar numa empresa religiosa, administrada pelos homens, com alvos preconcebidos por eles, conforme as previsões técnicas empresariais, ou perder-se num misticismo contemplativo emocional voltada para o imediatismo coletivo ou individualista. O resultado final tem sido manipulação de recursos econômicos advindos da paixão. Podemos dizer, paixão o quê? Paixão entre aspas, né? Paixão dos fiéis e mediação de bênçãos temporais ou aos necessitados suplicantes, necessitados humanos, apenas necessitados de coisas humanas. A igreja alimenta os membros quando se alimenta das Escrituras, submete-se a Cristo e se deixa conduzir pela obra do Espírito Santo e pelo próprio Espírito Santo. O membro, portanto, meu querido amigo seminarista, meu querido irmão, a igreja alimenta-se das Escrituras, ou alimenta os seus membros quando se alimenta das Escrituras, submete-se a Cristo somente e deixa conduzir-se pelo Espírito Santo. O membro, portanto, é são,
se faz parte de um corpo sadio. A igreja do Senhor está sendo desafiada a ser saudável. Nesta conferência agora, última, de outubro passado agora, 2016, um dos temas, ou o tema abrangente, central, foi a igreja saudável. E o que é que pode fazer a igreja saudável? A ação do Espírito Santo, mediante a palavra genuína sendo ministrada, sendo pregada. O membro é são, se faz parte de um corpo são, sadio, saudável. A igreja é o corpo animado e conduzido por uma única cabeça, Jesus Cristo. As ações dela são originadas em sua cabeça e por ela comandadas, não comandadas humanamente pelo pastor, pelo conselho, ou humanamente pelas igrejas que estão aí, comunidades apostólicas, pelo seu apóstolo, ou pelo bispo, ou igrejas que são comandadas de forma democrática, como eles falam, né? Pela assembleia, pelo todo, pela sessão, comandadas pela igreja, e que também tem errado, gerando uma igreja antropocêntrica. Mas quando Cristo sendo a cabeça e comandando a igreja é saudável. Falamos de uma igreja cristocêntrica, não antropocêntrica, da verdadeira e não da falsa. A cabeça condiciona e dirige o corpo e cada um de seus membros. O organismo executa o que a cabeça determina. O inverso não ocorre. Conclui-se que a santificação do corpo, a igreja, somente ocorre por meio da atuação diretiva e imperativa de sua cabeça, que é Cristo. Eis o que, a respeito do ensino do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 25 e 27. Vejamos, irmãos, a alegoria que o apóstolo Paulo faz aqui. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, queridos. Cristo santifica a noiva para si mesmo, diz ele. Não é? Esse é o propósito do Senhor com a santificação das nossas vidas. E eu quero concluir, destacaremos alguns itens aqui, mas eu quero depois ainda mais ler para você do nosso livrinho alguns destaques para você ter o roteiro, não o roteiro da aula, mas o roteiro para você guardar, como temos feito aí, para o seu estudo, quem sabe um dia poder produzir isso aí ou reproduzir na sua igreja, como você queira. Mas eu quero concluir nesta noite, começando a minha conclusão, destacando, primeiro, porque somos santos, separados para Deus, este nos santifica para Ele. 2. Santificação é o crescimento do regenerado, não para si mesmo, mas para Deus e sua igreja. Deus nos santifica para servir, jamais para sermos servidos. Deus quer que sejamos grandes como servos, não como senhores. 3. Santificação é o crescimento espiritual para sermos melhores ministros, ou seja, sermos melhores servos, do termo grego diakonoi, sermos servos de Deus, melhores servos de Deus, não para sermos servidos por Ele ou colocados acima de outros conservos. A adoção nos iguala a todos perante o Pai Celeste. 4º lugar, você pode destacar também que a santificação não nos promove pessoalmente, não nos engrandece acima de outros irmãos menos santificados, não é? Que às vezes tem acontecido isso nas igrejas, os chamados gurus acima do restante do povo.
Promove sim o reino do Pai, de quem somos súditos. O melhor escravo é o que mais se submete e mais trabalha para o seu Senhor. Como do termo grego douloi, como escravos de Cristo, e devemos servi-lo com submissão e consagração, isto é ser santificado, meu querido. Quinto lugar, santificação não se realiza nem se efetiva por operação ou cooperação humana, mas por atuação divina no eleito, regenerando-o e santificando-o. Santificar-se, portanto, não é uma subida progressiva em direção a uma suposta salvação plena, ou uma imaginária plenitude beatífica. A salvação é completa e final por natureza, não podendo sofrer graduação de espécie alguma. Santificação é crescimento ou evolução ou elevação graciosa da serviçalidade. Quando mais santo, melhor servo de Deus, por eficiência, dedicação e consagração. O progresso da santificação se dá na oficina diacônica, sob a administração direta de Cristo e supervisão do Espírito Santo, jamais no isolamento ascético de um claustro clerical ou na cela do misticismo individualista. Deus, portanto, nos faz crescer para Ele, porque dele somos, não para nós mesmos. O lucro da santificação do regenerado é de Deus, de seu reino e de seu povo, não daquele que está sendo santificado. Meu amado servo de Deus, meu seminarista, meu irmão em Cristo, estamos assim quase concluindo a nossa aula desta noite, mas eu quero, como falei com você, destacar alguns itens aqui do nosso livrinho, do nosso que nós temos usualmente usado na nossa aula também presencial. Hoje é uma aula virtual, mas receba aí o roteiro para o estudo, para estarmos finalizando e concluindo com esse roteiro. Número 1. A santificação é uma experiência dos regenerados. Capítulo 13, seção de número 1. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, é a seção de número 1 que quero destacar. Em primeiro lugar, a santificação é uma experiência dos regenerados. Número 2, a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. Capítulo 13, seção de número 1. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, item 2. A santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. Item de número 3. A santificação é uma experiência que vivifica e aproxima o crente de Deus. Capítulo 13, seção de número 1. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Portanto, item 3. A santificação é uma experiência que vivifica e aproxima o crente de Deus. Item de número 4. A santificação é uma experiência que provoca uma contínua obra
que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, ainda persistem todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então eu quero destacar mais uma vez o item 4, o ponto 4 do 13º capítulo, seção de número 2. Essa é a seção de número 2. Até o item 3 foi a seção de número 1. Então a santificação, número 4, a santificação é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Capítulo 13, seção de número 2. Quinto e último, a santificação é uma experiência de vitória e crescimento em graça. Capítulo 13, seção de número 3. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções, que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador, Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Portanto, quinto, a santificação é uma experiência de vitória e crescimento em graça. Capítulo 13, item de número 3, da seção de número 3. Meu querido, estamos assim concluindo a nossa aula nesta noite, 13º capítulo da santificação, da confissão de fé de Westminster. Quero orar com você, mas desde já desejo que o Senhor o abençoe grandemente. Ó bendito Deus, querido Pai, graças, muitas graças, Senhor, em Cristo Jesus, e pela obra do Espírito Santo, que não só nos predestinou antes da fundação do mundo, escolhendo-nos em Cristo, que não só nos justificou, que não só Deus nos chamou com uma vocação eficaz, que não só nos adotou em Cristo como filhos, mas também, ó bendito e eterno, supremo Deus, benfeitor das nossas almas, és tu, ó Senhor, que também providenciou a santificação como obra do teu Espírito. Ó Deus, desde o ato da nossa regeneração, e quando já fomos convertidos, já, ó Deus, iniciou-se ali a obra também da santidade em nós, de continuidade por toda a nossa vida, e que tenhamos amor a Ti, zelo, temor e tremor, e rogamos que o Teu Espírito Santo continue a nos auxiliar, porque nós dependemos de Ti, da Tua palavra, dependemos, ó Deus, dos meios de graça, dependemos, ó Deus, de que o Senhor continue a agir para tornar-nos melhores, nos tornar santos, nos tornar mais aptos, mais preparados, mais equipados para todo serviço, para Te glorificarmos e para que também juntos de outros santos façamos com que a Tua igreja seja mais saudável, valorizando a palavra do Senhor, a pregação correta, e valorizando também que Cristo seja o centro, ó Deus, em tudo na vida da Tua igreja. Ó glória, ó Deus, e louvores, exaltação ao Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.